Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, webcast da Mercado e Consumo, a principal plataforma de varejo e consumo do Brasil. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma, que oferece conteúdo diário para você, fresquinho, no portal mercadoeconsumo.com.br, nas nossas redes sociais e também aqui no YouTube temos conteúdo constante sobre esse tema, esses temas, né, dos quais a gente tanto gosta de falar, de conversar. Estamos aqui para mais um papo. Ao meu lado, Gustavo Groma, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Ana. E como eu gosto de falar, estamos onde você estiver. É um prazer dividir a bancada com você mais uma vez aqui no Bora. Prazer sempre, a gente gosta muito de trazer tendências, insights aqui para vocês e temos aqui dois convidados para falar de uma tendência específica, que eu nem sei se a gente pode mais falar de tendência, porque já é realidade, já está na prática aí muitos varejos aqui no Brasil, inclusive, e a gente vai descobrir como, que é o Retail Media. Quem não ouviu falar de Retail Media ainda esse ano? Será difícil, né? Se está lendo mercado de consumo, pelo menos ouviu. Se está acompanhando eventos de varejo de consumo no Brasil e no mundo, ouviu também, porque esse tema está aí e muita gente, nossos convidados vão falar isso aqui depois também, muita gente lembra que não é um tema exatamente novo, mas que obviamente ganhou aí deu uma alavancada, né, digamos assim, nesses últimos anos. E né? eu ia falar assim, vai ver aquele cara que tá ligado só no futebol. Não, porque no futebol, nos estádios, tem também. Então não tá em todo lugar e é isso. É um daqueles temas sobre os quais você não deve deixar de falar, enfim, pesquisar, se informar. Para falar sobre esses temas, o Retail Media e tudo que está aí ao redor dessa tendência que eu falei que não é só tendência, já é prática, recebemos aqui dois convidados. Um deles é o Jonatas Calabria. Deixa eu pegar o cargo aqui direitinho, que eu tô atrapalhada aqui com as minhas fichas. Jonatas Calabria, gerente de marketing do Açaí Atacadista. Tudo bem, Jonatas? Bem-vindo. Tudo bem, Ana. Muito prazer estar aqui com vocês, Gustavo. Para mim é uma oportunidade muito boa, estou aqui muito feliz, obrigado pelo convite. O Jonatas representa aí o Açaí, que recebe 35 milhões apenas de visitantes mensais aí por todas as suas lojas e adotou essa estratégia de Retail Media na unidade da Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo, com a instalação de painéis digitais no topo dos corredores de produtos, com 13 espaços que estão ali posicionados estrategicamente para garantir visibilidade máxima para os clientes. Está falando de um atacarejo, né, de um atacado, que é um segmento que tem crescido muito no Brasil e, como não poderia deixar de ser, está acompanhando aí o que tem de digitalização, de modernização, né, no ponto de venda também. O nosso outro convidado, você já mencionou aqui, é o Felipe Freitas, sócio-diretor da Deled. Tudo bem, Felipe? Bem-vindo. Tudo certo, muito obrigado pelo convite e bora varejar. Vamos falar um pouquinho desse tema aí. Obrigada, prazer te receber aqui. Felipe não é meu parente, apesar de a gente ter o mesmo sobrenome, mas estamos aí na família do varejo, né? E a Deled, para quem não conhece, é especializada em painéis digitais e criou uma área de Retail Media para oferecer soluções justamente em comunicação visual. É muito legal estar com vocês dois aqui, porque a gente está falando de uma empresa que fornece as telas, que trouxe essa tendência, né, com muita força aqui para o Brasil, no sentido de estimular o uso de telas e até de provocar como essas telas podem ser melhor usadas nas lojas físicas, e um case super legal que é justamente do açaí, né? Começando então com você, Jonatas, que resultados específicos o açaí observou desde que começou a adotar o Retail Media? Quando foi, aliás, que vocês começaram essa jornada? Acho que é importante também dar esse histórico aí, e como vocês estão integrando essas estratégias do Retail Media com as operações de marketing como um todo da empresa. Muito bem, vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre o nosso case, ou as iniciativas especificamente de Retail Media no açaí, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do que é o açaí e o que ele se tornou para o mercado. Então, a Açaí hoje é uma empresa que está completando 50 anos, inclusive estou aqui com minha verdade, comemorativa. Exato, esse ano a gente completa 50 anos de existência, uma jornada de muito sucesso, de bastante transformação. E a gente tem um prazer enorme de poder contar isso para o mercado, a gente receber os mais de 35 milhões de clientes todos os meses em todas as nossas lojas. Somos uma companhia com mais de 80 mil colaboradores, com mais de 290 lojas em 24 estados, mais o Distrito Federal. E a gente tem esse prazer de receber mais de 35 milhões de pessoas todos os meses passando nas nossas lojas, o que é uma audiência fantástica. E a gente, sem dúvida nenhuma, tem trabalhado constantemente para aproveitar e trazer a melhor experiência de compra para o nosso cliente.
E especificamente olhando para Retail Media, a gente tem um foco falando muito em visibilidade e conversão. Esse é o principal propósito de Retail Media no Assaí. A gente vem trabalhando em diversas estratégias para poder desenvolver esse trabalho de uma forma que entregue valor tanto para o nosso cliente, mas também para os nossos parceiros, que são as indústrias e os anunciantes. A gente realmente já tem as práticas de Retail Media, não é de hoje no Assaí, já há algum tempo. E é claro que com todo esse tema em alta, né, a gente vem ouvindo bastante, aprendendo também, ouvindo bastante gente, trazendo pessoas para agregar a conversa. A gente consegue, neste momento, dar um pouco mais de shape, vamos dizer assim, um pouco mais de formato para as nossas extensões. Mais no início do ano a gente lançou a estratégia de Retail Media e agora é o processo de implantação realmente. E o que é o Retail Media na loja do Assaí? Exatamente, onde a gente vê? Ótimo. O Retail Media no Assaí, ele está focado nas lojas físicas. É importante falar isso porque assim, o Assaí não trabalha com e-commerce. A gente tem alguns parceiros de e-commerce, não é o nosso foco é trabalhar com lojas físicas. É o nosso principal ativo, onde as pessoas estão passando todos os dias, fazendo suas compras, interagindo com família, e isso é o que a gente tem aproveitado como principal estratégia, o nosso principal ponto. Então, quais são as ferramentas utilizadas de Retail Media para converter? Então, a gente tem utilizado telas digitais, a rádio em loja, muitos materiais estáticos em todo o percurso de compra do cliente, também no acesso à loja, a gente tem trabalhado bastante formas de comunicar o cliente através disso. Tem algumas opções nos nossos canais digitais também de forma complementar, sem deixar de colocar o foco principal, que é a loja, né? A loja é o nosso grande ativo. Acho que a gente não dá para deixar de falar sobre isso, uma vez que assim, se falar muito de Retail Media, não está enviesado para o Assaí, não é o foco principal, não está em digital, mas sim nas lojas físicas. Esse é o grande ganho nosso. Como é que vocês selecionam as marcas parceiras para essas ativações? E como é que é até essa relação com as indústrias? Porque hoje tem muita indústria também, não sei se muitas, mas algumas que estão criando áreas de Retail Media também, bastante, né? Estão percebendo aí que tem um caminho a percorrer. Como é que vocês, enfim, interagem e trazem essas ativações? É muito legal falar sobre isso, porque, como você comentou, as indústrias começam a perceber a importância de ter o canal de Retail Media dentro do seu plano de mídia. Então, além de fazer os canais convencionais, também o Retail Media passa a integrar essa estratégia. E a própria indústria, percebendo isso e conhecendo o nosso canal, tem buscado a gente para desenhar essa estratégia, sempre uma estratégia junto. Então, não é exatamente uma seleção do Assaí sobre qual parceiro ou qual indústria vai anunciar, mas a gente recebe muita demanda. Nós somos muito demandados por isso. A gente oferece muito os dados em relação à audiência, custo por mil, né, o famoso CPM, e quando se olha em relação a esses benefícios nas nossas lojas, no Retail Media do Assaí, comparado às mídias convencionais, tem um ganho muito relevante. Então, a indústria que percebe isso e sabe o ganho que tem, passa a estruturar melhor as suas áreas dentro, né, passando a ter profissionais dedicados a cuidar de Retail Media, porque é um tema que precisa realmente, não pode estar... se você deixar dentro de outras áreas, talvez isso não tenha um olhar tão específico quanto merece. Então, tendo essa consciência, vendo o ganho, passa a investir um pouco mais, estruturar suas áreas, buscam mais informações, experimentam com a gente, colhem os resultados e aí confirmam. Acho que isso é o grande ganho que a gente tem. E vocês que provocam as indústrias ou elas que vêm? Onde começa o ciclo aí? Funciona dos dois lados. Tem a provocação nossa, elas também nos provocam. Às vezes vê o concorrente também já fazendo. Sempre tem. Eu acho que assim, o que é uma coisa boa é que esse tema está em alta no mercado e quanto mais falar sobre ele, quanto mais a gente tiver a oportunidade de discutir sobre esse tema, melhor é para todos. E claro, assim, cada um utiliza o que tem, evidentemente. A gente é muito provocado pelas indústrias, muito provocado, bem provocado mesmo. Do outro lado, a gente também provoca algumas indústrias que a gente sabe que, olha, você está perdendo uma oportunidade, dá uma olhada, deixa eu te mostrar os números. E quando a gente mostra os números, fala, realmente, eu acho que faz sentido a gente falar um pouquinho mais. Tem. Ô Felipe, conta pra gente um pouquinho da The-LED, né? E como é que vocês... quando, né, e por que vocês resolveram mergulhar aí nesse tema de Retail Media também? Bacana. Vou falar um pouquinho da The-LED. A The-LED é uma empresa líder de mercado em painéis de LED.
Nós somos uma empresa de 14 anos, vamos completar 14 anos agora, final deste mês. Não temos 50 anos ainda, mas estamos chegar lá. Vai chegar lá. Contando. Contando. E a DLED, ela sempre foi especializada em oferecer a solução completa com os painéis de LED. Não deixou de ser nosso foco, continua sendo nosso foco. Então, quando a gente fala que criamos uma área focada em retail media, é para alavancar esse mercado com as mesmas soluções. Então, chegar no parceiro, no varejista e oferecer não somente a tela no modelo de venda, de CAPEX, eu ofereço um modelo de serviço para o varejista, onde nessa locação desse equipamento eu vou entregar a solução completa. Eu vou fazer um papel de consultoria, de visitar as lojas do cliente, mapear quais são os melhores locais, propor um projeto de retail media, de impacto, onde são os corredores que têm maior impacto, quais são os equipamentos que a gente pode ativar e digitalizar, qual forma que a gente pode fazer isso, e não oferecer somente o painel, e sim toda a parte de gerenciamento de conteúdo, software que vai gerenciar essa mídia, toda a parte de monitoramento do projeto após a entrega. Então eu vou estar ali acompanhando, publicando conteúdo, a parte de comercialização sempre com o varejista e a gente recebendo e fazendo toda essa gestão para os nossos clientes. Tá? E a gente decidiu focar muito nessa área por conta que o nosso produto, nossa solução, ela vai gerar mais receita para o varejista. Tá. Então, foi essa a estratégia da DLED quando ela olhou para esse segmento e enxergou uma forma de potencializar o varejista através das nossas soluções, e a marca também busca a gente. Então, a marca, quando o varejista não tem essa área digitalizada, a gente tem case em comum de projeto da JBS, Friboi, onde eles buscaram a DLED diretamente para digitalizar o ponto de venda. Muitos desses pontos de venda são pontos de venda do açaí. Então, tem oportunidade na mesa, o dinheiro está na mesa, tem áreas sendo criadas dentro da indústria, e eu acho que o grande diferencial é a mensuração. Quando você entrega esse relatório, quando você entrega essa mensuração, o dado do seu cliente, de quem está na loja, o shopper final ali, é isso que a indústria quer saber. Então, a forma que você entrega isso muda tudo o jogo, e aí começa a despertar mais desejo na indústria, na marca. Então, ao invés da marca no plano de mídia selecionar ali o relógio de rua próximo daquele supermercado, por que não dentro do supermercado? Por que não no momento que o consumidor está ali na sua jornada de compra e ele está disponível a receber uma publicidade, ele quer receber, ele quer comparar ali se ele vai comprar a fralda da marca X ou da marca Y. Então, tudo isso eu acho que é uma oportunidade gigantesca, e por isso que a gente decidiu focar uma área específica para esse. Me parece que vocês já vinham ensaiando um pouco disso, talvez não oficialmente assim, até que vocês decidiram mergulhar de vez e criar esse ano 2024 aí uma área oficial de retail. Isso, exatamente. Essa área cada vez mais vai tentar trazer essa força de fornecimento. Então, o que o cliente precisa? Ele precisa trazer mais dados. Então, como que a gente consegue trazer mais dados? É com câmeras, sensores? Então, tudo isso, essa entrega final que a gente está implementando nessa área para a gente conseguir trazer no final do dia a mensuração que a indústria quer. O que a indústria quer enxergar quando ela compra mídia dentro do ponto de venda. Então, é isso que a gente está focando nessa área. Você falou aí já de alguns benefícios, né? Do dinheiro estar na mesa, né? Para o varejista, é um jeito novo, não pensado talvez até algum tempo, de se monetizar para o varejo. Fala um pouco mais sobre esses benefícios, tanto para o varejo quanto para as marcas, para as indústrias, por exemplo. Por que é importante olharem para o retail media nesse momento? Para o varejista, eu acho que o ponto principal é, de fato, potencializar a receita. Acho que é uma nova receita que varejistas pequenos e médios podem não estar olhando para isso ainda, e tem uma oportunidade nesse sentido. E para a indústria, é o momento de decisão de compra e a comunicação com o cliente dela, final, no momento de decisão de compra. Tá. Então, é isso que ela busca. Eu acho que o ponto maior está aí. E aí também, com a mensuração, acho que a informação que o varejo consegue entregar de incremento no sellout, naquele período daquela campanha, são informações adicionais que a gente, com o tempo, vai começar a entregar cada vez mais, e aí vai ser uma compra recorrente. Então, comparando a loja com a comunicação digital com a loja que não tem a comunicação digital, naquele período, uma loja espelho teve o incremento de quantos por cento? Então,
é esse no sellout, no final do cara. Então, os tais dos dados, né? Os tais dados aí. E como você falou, né? E o Jonatas falou também, o varejo já tem conhecimento desse cliente, né? Um conhecimento que a indústria dificilmente tem, né? Ou ainda está começando a ter, né? Assim, os clientes estão todos os dias lá nas nossas lojas, em todas as lojas do varejo, enfim, mas o tanto de dados que a gente consegue absorver por opções de produto, horário de compra, o dia da compra, o que compra, quais são as marcas que compram, ou seja, compra uma margarina, mas também compra um iogurte ou compra uma farinha, isso tudo o varejista tem essa informação. Então, criar uma campanha em conjunto com as indústrias é o grande ganho de retail media. Ganha-ganha. Ganha-ganha, exatamente. E como o Felipe falou, tem reflexo em sellout. A gente tem, evidentemente, uma avaliação, como a gente pode identificar o grande ganho sobre isso. É olhando a venda. A gente tem incremento em venda, a gente espera incremento em venda, afinal de contas você está trabalhando com o cliente no momento em que ele está disposto a colocar um dinheiro, né, e colocar mais produto no seu carrinho de compra. E quem melhor do que o varejista para conhecer? Evidente que existe uma série de ferramentas que precisam ser colocadas em práticas para processar esses dados, não é tão simples, porque o volume de dados é muito grande, para você extrair o dado que colabore para criar a estratégia, e por outro lado, a indústria, junto com os seus produtos, olharem também esse comportamento de compra do cliente. Que eu acho que tem uma coisa importante que a gente precisa falar nesse ponto, que é assim, o retail media é bem importante, sem dúvida nenhuma, tanto para a indústria como para o varejo. Mas nenhum dos dois pode esquecer de uma coisa importante, que é o cliente. Exato. No fim, tudo existe porque é para atender as expectativas, para melhorar a experiência de compra, quais são as suas experiências com os produtos, se o produto é bom, se o produto pode melhorar. Então, tudo isso envolve o que o cliente tem como interesse. Então, ouvi-lo é o princípio de tudo. E como que vocês já como se vocês imaginam e como que vocês já viram do que já foi implementado, né? Como que isso impacta no cliente, na experiência do cliente? Legal. A gente tem várias formas de fazer essas medições e parte significativa delas tem a ver com a movimentação em relação à venda do produto. O CRM colabora significativamente para isso, porque ele traz esses dados mais com os devidos filtros ali e os insights para trazer essa inteligência para a gente. E tem cases que são bem legais, né, que mostram. A gente tem um case que aconteceu na Páscoa desse ano. A gente fez com um parceiro nosso, que foi a Mondelez, e a gente teve o dobro de vendas comparado ao mesmo período, porque a Páscoa esse ano teve um período diferente do que foi, meses diferente do que foi o ano passado. Quando a gente olha o mesmo período, um versus o outro, nós tivemos o dobro de venda. Então, mostra que o cliente está suscetível a esse tipo de comunicação. Por outro lado, não dá para deixar de falar da importância que as lojas do açaí em locais privilegiados, elas colaboram isso significativamente. Tem também uma curadoria nossa em relação àquilo que é comunicado, porque tem a confiança do cliente em relação ao que ele encontra nas nossas lojas. Então, é evidente, a gente tem que tomar um pouco de cuidado daquilo que está sendo anunciado, não pode ser toda hora. O cliente não pode ser assim, incomodado com a quantidade, bombardeado de comunicação, ele vai abandonar aquilo. Então, a gente tem esse cuidado também com o cliente. E esse é um case bem legal, assim, a gente fica bem contente. Tem outros cases, evidente, mas a gente gosta de falar muito sobre esse, que foi um dos primeiros, né? Que a gente estava trabalhando em conjunto e tem um resultado bem legal. Assim, falar desses números para o varejo não são simples de serem alcançados. Sim, precisa muita dedicação trivial, e tem uma série de componentes que envolvem isso daí, que para a gente dá muito orgulho de falar dele. Muito legal. Fora a questão estética, né? Da experiência, quando a gente fala do ponto de venda mais atrativo também, né? Daquele até setorizado, quando você está falando de vocês, por exemplo, que vendem, sei lá, milhares de SKUs, né, diferentes. Sim. Você conseguir fazer uma comunicação adequada para cada espaço, né? Tem uma flexibilidade aí grande, né? Tem. Comunicação. Como a gente tem um parque de lojas com 1 metro quadrado muito grande, dá a gente essa oportunidade de ser bem democrático nesse sentido. Então, não fica concentrado numa categoria de produtos ou marcas, a gente consegue ser bem diverso nesse sentido.
sem incomodar o cliente. De novo, o cliente tem que vir para o centro da conversa. Né? Tem que vir para o centro da conversa. Toda a parte de sinalização também institucional do próprio varejista, né? Ele passa a ter um espaço dentro, por exemplo, das telas digitais para fazer toda a comunicação institucional. Ele tem um espaço para ele dar bom dia, boa tarde, boa noite para o cliente, se ele quiser. Porque essas telas são todas conectadas. Então, gestão real time. Você pode programar uma comunicação específica para tal dia específico da semana e comunicar aquela mensagem para aquele cliente. Então, acho que toda essa parte de sinalização também entre o varejista institucional com o cliente final também é bem bacana. Total. Você estava até comentando que vocês quase que fazem uma consultoria, né? Às vezes a indústria procura vocês e tal. Como é que vocês trabalham essas estratégias junto com as empresas ou apoiam as empresas nesse sentido, tanto o varejista, que é parceiro de vocês, ou a indústria que vem procurar vocês, assim? Como é que vocês trabalham junto com o próprio marketing das empresas? Porque aí, como a gente está falando, é uma estratégia às vezes conjunta, né? Junta várias ações ali, entre elas a ação de retail media. Como é que vocês atuam nesse sentido? Quando a gente fala de papel de indústria, eu volto para o mesmo case que eu citei anteriormente, porque é um case que a gente está falando de 500 pontos de venda que essa indústria ela quis digitalizar, da JBS. Né? Então, pensa, é um produto carne dentro de diversos supermercados e ela resolveu fazer um gerenciamento de categoria. Então, dentro da área, como que a gente consegue... Qual o local que a gente vai aplicar o produto, qual o tamanho que a gente vai fazer essa solução, como que a gente vai instalar isso em cima de uma geladeira vertical mesmo, dentro do supermercado. A gente tem um padrão de uma rede, um padrão de outra rede. Então, o papel de consultoria é justamente esse detalhe, esse cuidado de ter uma equipe capacitada em visitar todos esses 500 pontos de venda, desenvolver projetos técnicos de como que vai ser a fixação disso. Toda a responsabilidade técnica é nossa, então... esse cuidado de definir qual que é a melhor solução. Depois gerir tudo isso, né? Então, a mídia específica naquele local, então nesse caso é um projeto que, além de gerenciamento de categoria, ele tem toda a parte educacional de tipo de carne que você vai oferecer para o consumidor durante o decorrer da semana, em regiões específicas do país, porque você tem uma região do país que está acostumada com um tipo de consumo, outra região com outro tipo de consumo. Então, todo esse cuidado a gente teve que ter no desenvolvimento desse projeto. E falando de resultado também, esse mesmo case em relação ao incremento em vendas, comparando com uma loja com MPDV 100% estático pro digital, ele teve um incremento de 38%. Então, esse foi um dado que eles trouxeram para a gente. E quando a gente fala desse número, é extremamente impactante, né? É óbvio que não vai ser refletido para todas as outras marcas e não pode usar isso como regra. Claro, mas um trabalho, uma referência importante e um case que a gente tem esses dados. Eu quero fazer uma pergunta pro Felipe, mas eu senti pela movimentação aqui que eu ia chamar o intervalo. Tô certo. Tá certo, e eu acho que você vai falar sobre números, porque você é o cara da matemática aqui da mesa. Quem sabe? Vamos ver, o pessoal vai descobrir. Daqui a pouco a gente vê se você vai conseguir fazer perguntas sobre dados e números, que eles entendem muito mais que a gente aí. Mas é isso, vamos pro intervalo rapidinho nesse Bora Varejar e daqui a pouco a gente volta falando de Retail Media. E um lembrete, a gente tem uma categoria, se você for lá no Portal Mercado e Consumo, a gente tem uma categoria de Retail Media, entre várias outras que a gente cobre, food service, franquia, enfim, supermercados, inclusive. Mas tem também a de Retail Media, a gente abastece essa categoria diariamente, semanalmente, na verdade, com várias notícias sobre o assunto, falando tanto de loja física quanto do Retail Media digital. E essa categoria é uma parceria nossa com a própria Deled, representada aqui pelo Felipe. Então, intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Você que está acompanhando o Bora Varejar, não deixe também de visitar o portal da Mercado e Consumo, mercadoeconsumo.com.br, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Acompanhe também todas as nossas redes sociais. A Mercado e Consumo está onde você estiver. Voltamos com o Bora Varejar de hoje falando sobre Retail Media no ponto de venda físico. E eu não vou me atrever a falar sobre números. Quem vai falar sobre isso agora é o Gustavo, que é o nosso especialista aqui em
Exatas. Eu não sei de onde você tirou isso. Eu, jornalista, né, fiz humanas, escolhi fugir das exatas. Então, é que eu quis passar. Olha, eu assim, delicadamente, acho que eu vou devolver essa bola, porque eu estava pensando em fazer uma outra pergunta para o Felipe, que é o seguinte: tudo esse o retail media, o que está acontecendo, muita gente falando dele, fazendo e tal, isso tem incentivado vocês da The.LED a pensar em novas formas de telas, assim, porque vocês estão com 14 anos, né? Então, nesses 14 anos, você já para esse tipo de evento, precisa ter mais brilho, menos brilho, quadrada, retangular, não sei, como é que está isso, né? Vocês adotando agora oficialmente o Retail Media, como é que fomenta mais a criatividade de vocês para pensar em maneiras diferentes de entrar nesse jogo? Totalmente. Boa pergunta, e a resposta para isso são os produtos personalizados. Isso dá uma boa brincada assim, com a criatividade. A gente consegue desenvolver produtos como uma lata no formato de painéis de LED que a gente já desenvolveu, já implementou no ponto de venda. Então você pense em marcas de bebida. Por que não ela não vai querer ter uma lata feita de painel de LED que ela consegue ali, uma mesma marca às vezes, como uma Coca-Cola, tem diversas outras marcas ali, a Fanta, e aí nesse mesmo equipamento ele consegue fazer a campanha de todas elas dentro do ponto de venda. Então, eu acho que o que está trazendo de criatividade esse segmento são diversas soluções. A gente já fez garrafas, a gente consegue fazer produtos personalizados de fato, porque o painel de LED ele traz essa possibilidade. A gente não fica travado no formato convencional de uma televisão. A gente trabalha com módulos que podem ser flexíveis, formatos específicos, triangulares. A gente consegue criar de qualquer forma. E eu acho que isso que uma provocação bacana, e quanto mais provocações, mais soluções a gente vai entregar. Gente, essa lata é sensacional, então, né? A gente teve a oportunidade de ver em evento da Mercado de Consumo no Connection. O Pedro, que está acompanhando aqui a gente na gravação do nosso marketing, vai trabalhar nesse material, pode, de repente, anexar aí algumas imagens da lata, porque, gente, show, né? Na hora que eu vi a lata lá no Connection, você falou da NRF, do Retail Media, tal, mas a gente teve na NRA, né? E na hora que eu vi, me lembrou muito o stand na NRA, que é a feira de food service que tem lá em Chicago, da Heinz. Eles fizeram uma garrafa de LED, né? E aí ela virava ketchup, mostarda, maionese, ela virava um monte de coisa. Por que não ter isso dentro do ponto de venda? Exato, né? Pois incrível, né? E eu passo a bola dos números para a Iana já de que novo. Você não teve coragem de fazer a pergunta que todo mundo quer saber, que métricas, Jonatas, vocês usam para avaliar o retorno sobre investimento dessas iniciativas? Você já falou um pouquinho sobre isso. Já. E o Felipe também complementou como isso é importante, inclusive, para trazer a indústria, para mostrar que, né, você tem ali o que ganhar com o Retail Media. Mas quais são essas métricas? Do que você está falando exatamente quando você está falando dessas métricas? Boa. Bom, quando a gente está falando em métricas para avaliar o retorno ou se a campanha foi boa, se não foi boa, é sempre uma avaliação conjunta com a indústria. E isso são as vendas. A gente olha sempre o número das vendas, o quanto aquela campanha trouxe de resultado, quantos itens a mais foram vendidos, quanto aumentou a cesta de compra do cliente. Então, essa é a melhor forma de avaliar a eficiência do Retail Media no ponto de venda. Claro que, além disso, também não pode deixar de levar em consideração a frequência de pessoas que passam pelas lojas. Assim, é legal de falar sobre isso, porque assim, você pega o nosso modelo de negócio, assim, você falou dos 35 milhões, citou os 35 milhões de pessoas por dia. Isso significa 1 a cada 4 lares no Brasil compram no Açaí. É a maior penetração do varejo brasileiro. E a indústria, junto com a gente, avaliando essas informações, tendo essa quantidade de dados em relação ao cliente, e junto com os nossos dados de CRM, que tem uma base muito forte também, são mais de 10 milhões, são 14 milhões de clientes na base, isso tudo somado às estratégias de uma campanha bem feita, bem elaborada, o produto é bom, vai resultar em venda, vai crescer a venda. E não só a venda daquela marca, especificamente, óbvio que a dele sim, evidente, e a gente gosta de acompanhar o quanto a categoria cresceu, o quanto a venda da loja cresceu, sempre traz algum resultado positivo.
sempre traz um resultado positivo. Tem outros indicadores, evidentemente, mas o melhor para se avaliar é a venda. Então não é tão simples, aliás, não é tão complexo assim a resposta. Eu imaginei que você ia falar de dados aqui que eu nem conhecia muito. Mas claro, você está falando também de cruzamento. Se eu soubesse que era assim, né? Eu fazia pergunta também. Vocês têm. Porque é isso, né? Uma riqueza de dados tão grande que, enfim. Como você falou, a venda, o resultado da venda é mais óbvio, talvez mais fácil de tangibilizar, mas tem outras informações aí que vocês conseguem cruzar também para mostrar aumento de frequência, por exemplo, né? A gente usa uma série de dados para olhar a campanha, como criar a campanha. Então a gente sabe a audiência de pessoas que estão passando, o potencial, a faixa de horário que essas pessoas passam por idade, por gênero. Enfim, tudo isso são dados que nós temos como varejista, a gente tem essas informações, todas elas compõem a campanha, a estratégia de comunicar. Agora, o resultado, efetivamente falando, de como foi, se foi positivo ou não, aí o reflexo é na venda. Isso é medido em que o resultado que você vai apresentar para o cliente depois, para o parceiro, é medido em tempo real, é medido com alguma frequência? Como é que a gente sempre prefere fazer isso pós-campanha, porque durante a campanha você pode mudar um pouco essa estratégia ou adaptar. O varejo é muito dinâmico, como a gente sabe, vocês sabem bem disso. Então, no meio do caminho, a gente pode mudar uma peça, colocar uma informação que não tinha, adicionar um vídeo. Então, as telas digitais, elas ajudam bastante por isso. Então, dado essa dinâmica, a gente prefere, no fim da campanha, fazer essa avaliação. E aí é sempre período contra período, né, o comparável. Aí a gente tem um fechamento que faz mais sentido. Isso é muito bacana quando a gente está falando de retail media de tela, né, Felipe? Porque é essa instantaneidade, você poder mudar a campanha enquanto ela está rolando, né? Exato. Algo que você não conseguiria fazer, obviamente, não tão rapidamente, pelo menos se fosse uma mídia estática, né? Exatamente. Dinamismo, né? Quando você tem a tela digital conectada online, ali você pode trocar a estratégia da campanha e alavancar com isso. E um ponto bacana que você comentou anteriormente, Jonatas, horário nobre, né? Acho que conforme a gente vai tendo ali cada vez mais cases, a gente vai identificando o horário nobre daquela loja, daquele ponto. Então, qual que é o horário específico que o consumidor compra mais chocolate? Então, isso tudo, mais café, mais cerveja. Vai ter para cada produto isso. Exatamente. Então, as oportunidades são infinitas mesmo. E para cada tipo de consumidor também. Imagina, às vezes, até para cada bairro, né? Cada região. Muito provavelmente. Chocolate depois do almoço, deve ser. Pela manhã e depois do almoço. Tá vendo? O Felipe falou de personalização, na hora que eu estava perguntando ali da criatividade, né? A personalização, você vê que é um caminho ali para seguir com os parceiros. E aí também, depois para o Felipe comentar, o que você tem, se ele pode falar, se tem alguma personalização vindo por aí da Deled diferentona, igual a gente se surpreendeu com a lata, né, Ian? Falando em personalização, sem dúvida nenhuma, esse é o grande ganho de ter muitos dados no varejo. Você consegue ser muito assertivo. Óbvio que a gente coloca ali, pode juntar os perfis de cliente, porque hoje, dado a LGPD, a gente tem realmente alguns cuidados em relação ao que pode ser ou não aberto para essas campanhas, mas a gente trata isso de uma forma segura. A gente tem uma política dentro da empresa em que observa todas essas leis, mas ainda assim a gente consegue ser muito assertivo e granular, atingir o cliente exatamente porque, assim, imagina que o cliente também está interessado em receber essa informação. Às vezes ele quer entender como funciona o produto, de que forma ele pode otimizar aquele produto na sua casa, seja um produto de limpeza, ou como ele pode combinar as receitas para fazer algum tipo de prato ou outra coisa. E como a gente atende dois perfis de público, vamos dizer assim, que é o cliente consumidor final, o PF e o PJ, são expectativas diferentes. Então, eles têm esses dois públicos de cliente vão em horários diferentes, dias diferentes, às vezes no mesmo dia, no mesmo horário. Essa dinâmica nossa de loja é bem interessante e traz para a gente assim, uma seleção, uma possibilidade de falar com cada um, em cada camada, em cada horário, em que momento, em que dia. Isso é uma personalização que o varejo consegue entregar. O Açaí consegue fazer bem feito isso. Legal. Felipe está tentando fugir da pergunta. É que ele não quer dar spoiler. Eu queria comentar sobre a personalização também. Posso dividir um case que a gente fez numa loja de vocês, da Pantene? Sim. Posso. A gente é um case de solução personalizada dentro do ponto de venda. A gente colocou um totem touchscreen
com uma gamificação, um quiz. Então você respondia ali qual que era o seu tipo de cabelo, e de acordo com sua resposta, ele te dava o produto indicado da Pantene ali para você utilizar e você conhecer um pouco mais sobre aquele produto. Então essa parte de gamificação, você trazer essa interatividade, você tem relatório depois de quantas pessoas interagiram. Você está mexendo na experiência, né? Total. E aí também tem impacto na conversão também no final do dia, né? O produto tá ali, né? Exato. Às vezes Entendeu quer saber como mais. funciona o produto, para que tipo de cabelo. Bom, qual que é o produto? O produto tá na gôndola, já pega na hora, converteu. Exato. Então, Nesse caso, só não vai mexer na minha experiência. sempre tem alguma solução. Sempre tem alguma. Muito bom, gente. A gente está se encaminhando aqui para o final do episódio, mas antes de acabar, a gente sempre tem aqui o nosso quadro check-out, em que a gente pede que os nossos convidados, nesse momento, olhem para a câmera e deem um recado final, um insight, que teve aqui da conversa, ou até uma dica para quem está acompanhando a gente, que são varejistas, geralmente, ou executivos que trabalham no varejo, que se inspiram em cases como os que vocês trazem aqui, para tentar implementar no ponto de venda deles também, enfim, entender se faz sentido. Começando contigo, Jonatas, pode ser? Pode ser. Primeiro eu quero agradecer por esse momento, essa oportunidade de falar aqui no Bora Varejar com a Iana e com o Gustavo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. E para você que está nos assistindo, eu convido você às nossas lojas do açaí, que a gente está em campanha de aniversário. Passa lá, faz a compra, participa da nossa campanha. São muitos prêmios. O cash que está dando mais prêmios na história. Eu tenho certeza que você vai gostar. O navio açaí tá aí, quem sabe você é um ganhador, são muitos ganhadores por semana, muitos ganhadores, muitas pessoas que todos os dias passam na nossa loja e acabam se beneficiando com essa campanha. Convido vocês, vai até lá, 50 anos de açaí. Muito bom, bela data para comemorar, né? 50 anos não é todo varejista que chega lá, né? E você, Felipe, recado final aí para o nosso público. Muito obrigado, Iana, Gustavo, Mercado de Consumo. Recado é você, varejista, se precisar de soluções de painéis de LED aí, de retail media para sua loja, conte com a Deled e aproveita que a oportunidade está em alta, o dinheiro está na mesa e estamos aí para isso. Dinheiro tá na mesa é a expressão mágica aí, né? Todo mundo, quem ouvir isso vai ficar de orelha em pé aí, porque todo mundo quer, né? Afinal de contas. Gente, super obrigada, um prazer falar com vocês aqui desse assunto que pra gente é tão, né, intenso, tá tão em voga, a gente tem falado disso tanto no dia a dia, nas nossas coberturas e nos eventos, enfim, que a gente vai. Super prazer receber vocês aqui, espero que voltem para trazer mais novidades. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo Groma, mais uma vez aqui pela companhia. Passou dessa vez, não fez a pergunta relacionada a números, mas ainda te pego num outro Bora Varejar aí. Cara, daí eu tenho certeza que a hora que eu falar, tá bom, aí vai ser uma coisa bem cabeluda. Bem espinhosa, exatamente. Obrigado, Ana, obrigado por deixar dividir de novo a bancada aqui com você. Obrigada, prazer sempre, e prazer também ter você acompanhando a nossa programação aqui no YouTube, no seu agregador de podcasts preferido, se você prefere ouvir o nosso papo, e obviamente diariamente, a todo instante, a todo minuto, com notícias fresquinhas no portal mercadodeconsumo.com.br e em todas as redes sociais. Obrigadão, até a próxima.